Então, vamos lá. Boa noite, queridos alunos do primeiro período de administração da Faculdade de Boas Novas. Hoje vai ser a nossa última aula de revisão para a nossa prova, tá? Que é semana que vem. Não precisa ficar apavorado. A prova vai ser semelhante ao nosso exercício de revisão. Vocês terão um tempo para resolver essas questões e também a pesquisa teórica. Vai ser assim, vocês vão fazer o cálculo. Após fazer o cálculo, vocês vão pesquisar a parte teórica. Aí coloca o demonstrativo de cálculo primeiro, aí começa a fazer a sua redação. Na sua redação, você vai colocar o que você pesquisou em relação à parte teórica e encaixar seus cálculos dentro dessa parte teórica da sua pesquisa. Na última aula, nós vimos essa atividade aqui, ó. Uma indústria produz diariamente X kN quilolitro de óleo de milho, né, com X maior ou igual a 2 e menor ou igual a 7. O custo Y de produção diário em real por quilolitro de óleo produzido é dado pela função Y igual a 40x ao quadrado menos 400x mais 2.600. Isso aqui é uma função quadrática. Na aula retrasada, nós resolvemos toda essa questão. Eu expliquei, inclusive nós fizemos esse gráfico aqui, que vocês estão observando aqui o cursor, passando por ele, ó. Nós vimos até a letra E, certo, gente? Aí eu enviei no grupo e pedi que tentassem resolver a questão 18 desse livro. Certo, Rebeca? Eu pedi que vocês tentassem resolver essa questão 18. Mas alguns me disseram já que não conseguiram, então nós vamos resolver juntos, não importa. Nós vamos dar 2 momentos de aula, porque o Zoom é uns 40 minutos, mais ou menos. Então, se encerrar o nosso tempo, eu abro um novo convite até a gente concluir essa questão e a próxima, tá? Então, deixa eu ler essa questão para vocês. Bem assim, a questão 18. A questão 18 fala o seguinte: segundo afirmam os fisiologistas, o número N de batimentos cardíacos por minutos para um indivíduo sadio e em repouso varia em função da temperatura ambiente, T, em graus Celsius, e é dada pela função NT igual a 0,1T ao quadrado menos 4T mais 90. Então, a minha função é essa aqui, ó. Essa função aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é a minha função, tá? Nós temos bem aqui, ó. NT igual a 0,1 T ao quadrado menos 4T mais 90. Aí ele pede, letra A, essa função possui máximo ou mínimo? Letra B, a que temperatura o número de batimentos cardíacos por minuto de uma pessoa sadia e em repouso será 90, né? C, se uma pessoa sadia estiver dormindo em um quarto com refrigeração de 20 graus Celsius, qual será o número de seus batimentos cardíacos por minuto? Então, vamos resolver essa questão juntos, tá? Vamos lá. Eu fiz a resolução e nós vamos trabalhar. Tá aqui embaixo a resolução. Acompanha aí. Vamos lá. Todos os alunos acompanhando. Vou explicar passo a passo essa resolução. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tem bem assim, ó. Letra A. Na letra A, não precisava nem fazer cálculo, porque na letra A diz assim, essa função possui máximo ou mínimo. Gente, toda vez que a minha função do segundo grau, por exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Toda vez, a função do segundo grau, ela é escrita assim, ó. Y é igual, deixa eu ajeitar aqui. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui é a minha função do segundo grau, tá? É a minha função do segundo grau. É como eu represento a função do segundo grau. Vou até colocar assim destacado. Essa é a minha função do segundo grau. A forma da função do segundo grau que você vai apresentar é essa, ó. Y de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, que se encaixa nessa daqui, ó.
Você pode ver que se encaixa nela. Deixa eu até colocar aqui um esquemazinho para vocês entenderem. Vão acompanhando o cursor e o passo a passo, tá? Olha aí, olha o que eu estou querendo mostrar para vocês. Que essa parte aqui, ó. Essa função, eu estou comparando com aquela lá de cima. N, parêntese, T, fecha parêntese, igual, aí vem 0,1 T ao quadrado, menos 4T, mais 90. Então, olha só. Essa função aqui, que o problema foi dado para vocês, tá? É uma função do segundo grau. Você pode ver igualzinha a essa, ó. Só que ao invés de ser y de x, tem n de t. Aqui o y é a função do x. Aqui, o n é a função de t. N é o quê? N é o número de batimentos cardíacos. E t é a temperatura. Tá? Então, no caso, o número de batimentos cardíacos está em função de t, ou seja, da temperatura. E aqui eu digo que o y está em função de quem? De x. Então, na realidade, o meu y de x, representado aqui por quem? É representado pelo nt, tá? E aqui, esse x ao quadrado, está representado por quem? Por t ao quadrado. E esse x aqui está representado por t. Então, ao invés de usar a variável x aqui, eu usei a variável t, mas é a mesma coisa, tá? Olha, acompanha aí. O meu nt é igual a y, ou seja, as ordenadas. E o meu t está representando quem? O x. Então, não esqueçam disso. Nem sempre eu tenho que usar as mesmas letras, tá? Nem sempre, mas elas representam. Por exemplo, como eu disse, a função é essa, y de x é igual a x ao quadrado, mais bx mais c. A minha função do segundo grau. Aqui, ao invés de usar y de x, ele está usando n de t. Tá? Onde esse n de t é quem? É y. E aí eu tenho 0,1 t ao quadrado menos 4t mais 90. Onde o t é quem? X. Tudo bem aí? Até agora? Por enquanto, eu só estou dizendo quem é quem. Tudo bem, Jéssica? De vez em quando, eu vou chamar o nome de vocês para saber se vocês estão comigo mesmo ao vivo ou saíram para lanchar ou assistir uma novelinha. Espero que não. Então, é só. Tudo bem, Jéssica? Tá aí? Jéssica, Luciene, Marta. Tudo bem? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Estou ouvindo, fale. Professora. Fale. Tá tudo bem, professora. Por enquanto tá tudo bem. Ah, tudo bem, né? Por enquanto. Estou por aqui também. Ah, então por enquanto tudo bem. Então vamos lá, continuando. Aqui eu estou explicando quem é quem para poder a gente entender, né? Ó. Ah, tá, já fiz isso. Outra coisa importantíssima aqui, tá? Vamos ver. Olhando para essa função aqui de cima, ó, olhando para essa função aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, olhando para essa função. Vamos pegar aqui. Tá. Olhando para essa função. Deixa eu ver. Não, essa aqui não. Deixa eu deletar isso aqui. Vamos colocar assim. Tá. Olhando para essa função aqui, para essa, tá? Para essa função. E eu pergunto de vocês, olhando para ela. Vocês vão me dizer que eu vou perguntar, hein? Olhando para ela. Quem é A? Olhando para ela. Qual o valor de A aí? Olhando para essa aqui, ó. 0,1. Isso, 0,1. Muito bem. Quem é o meu B? 4. Isso, menos 4. Você tem que falar um número, o sinal. E o nosso C é quem? 90. Isso. Isso que é importante. Ó. Vocês já sabem quem é quem. Você sabe que isso aqui representa uma função do segundo grau. Já sabe que o A é 0,1. Já sabe que o B é menos 4 e o C é 90. Isso tudo eu estou fazendo para vocês não terem dificuldade quando eu começar a resolução. Tá? Mas, professora, uma pergunta. É o T e o N estão porque está na pergunta, né?
Mas podia ser outra. O N, porque aí trata-se de número de batimentos cardíacos. Aí ele chamou de N. Poderia ter ficado Y ao invés de N, mas ele resolveu chamar o número de batimentos cardíacos de N e o nosso T de temperatura, que está representado pelo eixo Q, X. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Que NT é Y e o T representa quem? X, certo? Outra coisa importante, para a letra A não requer cálculo, mas eu fiz cálculo, mas não requer. Na letra A, ele pede o seguinte, para saber se o ponto se ela possui máximo ou mínimo, se essa função possui máximo ou mínimo. No caso, essa função, ela possui mínimo. Por que, professora, eu sei que isso é mínimo? Porque, olha só, toda vez que o nosso A for maior, toda vez que o nosso A for maior que zero, ela possui mínimo, tá? Possui, né? Possui aí mínimo. Vamos colocar aqui mínimo, tá? Possui mínimo. Então, toda vez que este Azinho, ó, esse Azinho aqui, ele for positivo, eu vou possuir mínimo. Agora eu pergunto, quem é esse A? Esse A é esse aqui, ó. 0,1 não é positivo? Não é positivo? Ó, toda vez que o A, que é esse aqui, ó, que deu 0,1, for positivo, eu vou possuir o quê? O mínimo. Mas, professora, por que eu vou possuir o mínimo? Porque é o seguinte, olha. Deixa eu ver se eu tenho aqui na autoforma algum desenho que eu posso fazer para vocês. Linhas livres, deixa eu ver, livre. Acho que essa aqui é livre. Olha só, porque toda vez que for positivo, eu tenho um gráfico assim, ó. Deixa eu tentar fazer o gráfico. Tá vendo meu gráfico? Ele vai ser assim, meu gráfico. Ele vai ser desse jeito, olha, a concavidade voltada para cima. Certo, gente? Então, toda vez que o A for positivo, o A é positivo, ou seja, o A é maior que zero, eu vou possuir o mínimo. Por que eu vou possuir o mínimo? Porque o meu valor vai estar aqui no fundo, ó. Vai estar aqui embaixo, o meu xzinho, tá? Deixa eu mostrar para vocês de novo. Aqui outra eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, toda vez, tá? Que o meu A for positivo, a concavidade é para cima, ó. Concavidade do gráfico voltada para cima. Então, ele vai ter ponto de mínimo, porque ele está aqui no fundo do poço. O valor de x está aqui no fundo do poço, então é ponto de mínimo, certo? Então, essa letra A não precisava fazer cálculo, bastava você dizer que com base no A ser positivo, como o A é positivo, a concavidade é para cima, logo possui mínimo e não máximo, tá? Deu para entender aí, Rebeca, Marta? Tudo bem? Deu, professora. Ótimo. Ainda bem que dá dando para entender. Agora vamos passar para esse outro aqui, ó. Aí eu resolvi, porque, gente, esse ponto aqui, tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui de mínimo, que ela possui mínimo, é o seguinte, por que ela possui o mínimo? Porque justamente esse ponto aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse pontinho aqui, colocar bem aqui para a gente ajeitar direitinho. Esse ponto aqui, que eu estou achando, é o meu vértice. É o meu vértice. Esse ponto aqui é meu vértice, é onde está o meu XV e o meu YV, tá? Então, preste bem atenção. Esse ponto aqui de mínimo é onde está o meu vértice, tá? O meu vértice. Deixa eu tirar aqui o contorno. Então, olha só, toda vez... Aí o preenchimento, acho que deixa eu ver. Eu tenho que tirar o preenchimento também. Deixa eu tirar aqui o preenchimento. Sem preenchimento. Aí, ótimo. Agora, vou ajeitar para vocês. Esse ponto aqui, que o autor está mostrando, que aliás, estou mostrando para vocês, esse ponto aqui é onde está o meu XV e meu YV.
Por isso que eu calculei aqui para vocês saberem quem é YV e quem é XV, certo? Então, vamos calcular aqui. Como é, professora, mas como é que a gente acha esse ponto aqui, né? O XV e o YV. Lembrando que quando eu estou falando de X, eu estou falando de quem? De T. Então, aqui, na realidade, era para ser quem? Então, aqui, em vez de XV e YV, seria quem? Vou mostrar para vocês. Comparando, né? Seria quem? Só aumentar aqui o espaço um pouquinho. Tá. Então, vai ser aqui. No caso, nosso verso aqui, ó, como eu estou usando outras letras, seria TV, que é o X representado aqui, e o nosso Y seria o NV. Tá? Então, observe o seguinte, que é a mesma coisa, tá? É igual. Deixa eu até colocar assim. É igual. Vamos ajeitar aqui para poder vocês entenderem. Aqui, ó. O XVYV é a mesma coisa que o TV e o NV. É que ele usou letras diferentes no problema, tá? Mas é a mesma coisa. XV e YV é a mesma coisa que o TV e NV. O XV está representado pelo TV e o YV pelo NV. Professora, o que é isso? São as coordenadas deste ponto, as coordenadas do vértice. O vértice é esse pontinho, olha, em que eu estou passando meu cursor aqui, tá? Como é que a gente acha, então? Esse YV e esse XV, que no caso aí é TV e NV, né? Assim, gente, toda vez que você quiser achar o XV, que aqui está sendo representado por YV, como é que você deve proceder? Existe uma fórmula. É menos B sobre 2 vezes A. Aí, então, fica menos o B, que vocês já acharam. Quanto é que é o nosso B? Nós acabamos de achar. Menos 4, não foi? Então, ao invés de ficar menos B, fica menos 4. Dividido, essa barra é de divisão, por 2 vezes A. Então, 2 vezes 0,1. Menos com menos aqui é mais, que dá 4. 2 vezes 0,1 vai dar quem? 0,2. Aí eu pego o 4. Olha, lembra que eu disse para vocês que hoje a nossa aula vocês devem estar com a calculadora na mão, para poder entender. Então, você pega o 4, ó, divide pelo 0,2. O 4 dividido pelo 0,2 vai me dar quem? O 20, que é justamente o meu mínimo. 20 é meu mínimo, quer dizer que é o valor de X, que está nesse ponto aqui, ó. O valor de X nesse ponto é quanto? 20. Significa que a temperatura nesse cantinho do gráfico, ó, a temperatura nesse canto do gráfico é quanto? 20 graus Celsius. É o meu TV, ou seja, é o meu XV, olha. Lembra que eu estou comparando aqui, ó? Tá. Agora falta achar o YV, porque os pares ordenados é assim, para cada valor de X eu tenho um valor de Y que correspondente. Então, como é que você acha o NV? Ou seja, o YV. Você vai achar assim, ó. A fórmula é essa. Menos delta dividido por 4 vezes A. Então, vamos lá, delta, né? Menos delta. Quem é delta? Vocês já sabem quem é delta. Vou colocar até a formulazinha aqui, ó, para saber quem é delta. Deixa eu ver se eu consigo bater aqui. Ah, não, aí vai mexer, né? Peraí, vamos voltar de novo. Tem que colocar no jeito que não mexa. Vamos colocar aqui, tá? Quem é delta? Vocês já sabem quem é delta. Fórmula do delta. Vou colocar aqui o delta para vocês. Nosso delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Essa é a nossa fórmula? B ao quadrado é igual, essa aqui é a nossa fórmula, B ao quadrado é igual a menos 4 vezes A vezes C. Foi isso que eu fiz bem aqui, ó. Só ajeitar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Eu fiz isso bem aqui, ó. Menos delta. Então, menos, o delta é quem? Menos 4 ao quadrado
menos 4 vezes A, que é 0,1, vezes C, que é 90. Essa aqui é a parte de cima, meu numerador. Embaixo é 4 vezes A. Aí eu faço 4, acompanha aí para não se perder, com calma. Olha tudo que eu estou fazendo. E não precisa copiar, só preste atenção, porque vai ficar gravado. Aí eu vou salvar lá no YouTube, né? E passo depois para vocês no grupo, para você assistir quantas vezes precisar. Embaixo é 4 vezes A, então 4 vezes 0,1. Tá. Aí vem para cá. Menos 4 ao quadrado dá quanto, gente? 16, né? Ó. Menos 4 ao quadrado é 16. Tá? Aí vem para cá, ó. Menos 4 vezes 0,1 vezes 90 vai dar o meu 36 aqui, ó. Vai dar o meu 36. Certo? Dividido por 4 vezes A. Gente, 4 vezes A, então 4 vezes 0,1. 4 vezes 0,1 vai dar o 0,4. Pronto, não terminei ainda não. Eu faço 16 menos 36, que vai dar o quê? Vai dar menos 20. Mas lembra que tem um menos aqui na frente do delta? Vou mudar depois, né? Menos com menos fica o quê? Mais. Então, 20 dividido por 0,4, que vai dar quanto? 50. O que significa isso? Significa que quando a temperatura for 20 graus Celsius, que é o meu mínimo, que é esse que está aqui, esse pontinho aqui, ó. Olhe para o gráfico, é esse pontinho aqui, ó. Quando a minha temperatura for 20 graus Celsius, os meus batimentos cardíacos vão corresponder a quanto? A 50, tá? A 50, meus batimentos cardíacos. Tá? Aí alguém pode me perguntar, professora, não existe outra forma de achar o Y? Porque o X é fácil, professora. É só menos B sobre 2 vezes A, né? Olha aqui, ó. Menos B dividido por 2 vezes A. Não existe uma forma fácil para o Y? Gente, olha só. Quando você já tem um X, para achar o Y, é fácil. Não precisava usar essa forma. Posso usar? Posso. Você pode usar essa forma, mas você também pode usar outro meio. Esse aqui que eu acabei de fazer, ó. Ou, né? Ó, você pode usar esse aqui. Qual é esse aqui? A sua função não é essa a sua função? Olha. A função é essa. NT é igual a 0,1 t ao quadrado menos 4t mais 90. É essa a sua função. Então, como é que você vai fazer? Aonde tem t, que é aqui, ó. Olha a setinha do cursor. Aqui não é t ao quadrado? Então, vai ficar quanto ao quadrado? Eu acabei de achar meu y, ou meu x. Meu x é 20, meu t é 20. Então, onde tem t, eu posso colocar o que no lugar? 20. O t não vale 20? Então, eu posso colocar aqui, ó. Ao invés de ficar t ao quadrado, eu posso colocar 20 ao quadrado, certo? 20 ao quadrado, eu posso colocar. Foi o que eu fiz, ó. Eu fiz 0,1 vezes 20 ao quadrado, que é essa primeira parte aqui, ó. 0,1 vezes t ao quadrado. Aí eu fiz 0,1 vezes t ao quadrado. Aqui, né? Menos 4 vezes t. Então, vai ser menos 4 vezes quem? 20. Não foi 20 que eu achei, ó? Mais 90. 20 ao quadrado é 400, certo? Então, vai ficar 0,1 vezes 400. Que vai dar quanto, hein? 40. Aí eu pego, faço menos 4 vezes 20, dá quanto? Menos 80. Ó. Só que menos 80 com mais 90 são sinais diferentes. Subtrai dá o sinal do maior em módulo. Ficando quanto? Mais 10. Certo? Mais 10. Aí eu faço 40 mais 10, vai dar o meu 50. Certo? Meu cinquentinha aí. Significa dizer o quê? Que quando a minha temperatura é 20 graus Celsius, o meu batimento cardíaco é 50. Então, existe essa forma de fazer, ó, pela fórmula, e existe a outra substituindo o valor de X, que aqui está representado por T. Quanto é que vale o T aqui, ó? 20. Então, significa que aonde tem T, eu posso colocar 20. Certo? Por enquanto, Érica e Matheus, Rebeca, Isabel, deu para entender por enquanto até aí?
Sim, essa Sim. que a senhora mostrou agora tá bem melhor, professora. Né? A outra eu achei um pouco Porque eu estou complicado. detalhando direitinho para vocês. Então, mas Tá não bom. precisava fazer esse cálculo na letra A. Eu fiz porque eu queria explicar como achar o vértice da função. Eu fiz esses cálculos porque eu queria que você soubesse achar o vértice da função, que é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui que eu estou com o cursor é o vértice da função. Eu ensinei a achar. Mas não precisava. Aqui era só para dizer se tinha ou não. Se tinha ponto máximo ou ponto mínimo. No caso, ponto mínimo, porque o nosso A é positivo, né? Ó, como o nosso A é positivo, possui mínimo. Não precisava fazer esse cálculo todo. Eu fiz, porque se de repente você se depara com uma questão que pede o vértice da função. Então, eu já estou explicando, certo? Agora vamos para B. Olha o que ele pede na B. A B já é mais fácil. Porque a gente, olha só, aqui é a temperatura, o número de batimentos cardíacos por minuto de uma pessoa sadia e em repouso será 90. Olha só, ele quer saber a temperatura, ele quer saber o T. E diz que o número de batimentos cardíacos é quanto? 90. Então, meu Y vale 90, ou seja, o meu N vale 90. Olha o que eu fiz na letra B. Na letra B, você vai pegar a sua função, que é essa. Tá vendo? A função é essa aqui, ó. Que eu acabei de pegar. Sua função é essa. Você vai pegar essa função. Tá vendo essa função aqui? Você vai pegar essa função. Aí você vai tirar esse NT. Tá vendo esse NT aqui? Você vai tirar ele e colocar no lugar dele quem? 90, porque ele diz que o número de batimentos cardíacos é 90. Então, você vai pegar essa função, que é essa aqui, ó. Que vai até aqui. Essa é a minha função, ela vai até aqui. Aí você tira o NT, que ela não está igualada a NT, tira o NT, no lugar dele coloca 90. Pronto. Agora observe o seguinte, no momento que eu igualei, tá? Esse 90 que está positivo, se eu passar para o segundo membro, ele não fica negativo? Fica, né? Aí ele vai cancelar, ó. Se você observar, ele vai cancelar se você fizer assim, ó. Deixa eu colocar aqui, demonstrar mais um pouquinho para vocês entenderem. Se eu colocar assim, ó, 0,1 t ao quadrado, né? 0,1 t ao quadrado, tá? Vezes, né? 0,1 t ao quadrado, menos 4t, 4 vezes t, igual a 90 que estava do outro lado, menos o 90 que passou. Certo? É assim, ó. Estou fazendo passo a passo para você entender. Opa, o T ficou... O T não era para ficar desse tamanho, não. O T queria ficar normal. Olha só. Eu peguei a minha função, que é essa aqui, igualei a 90. Então, ficou desse jeito, ó. Ficou desse jeito aqui. Aí, eu peguei o 90 que estava positivo, ele passou negativo. 90 menos 90 vai embora, né? Vai embora isso aqui. Aí, vai ficar 0,1 t ao quadrado menos 4t igual a zero, certo? Porque eu cancelei 90 com 90. Pronto. Isso aqui, gente, precisa usar a fórmula de Bhaskara? Não precisa. Eu posso resolver essa equação através do fator comum. O que que tem nos dois ao mesmo tempo, né? T? Ó, tem t ao quadrado e tem t. Então, eu faço fator comum. O fator comum vai ser quem? T. Aí, eu vou pegar a expressão toda, essa expressão todinha, ó, e vou dividir por t. Eu faço assim, ó. 0,1 t ao quadrado dividido por t. Sobra quanto? 0,1 t. Menos 4t dividido por t. Sobra quem? Menos 4. Tudo isso igual a quanto, hein? 0. Aí, o que eu faço? Eu desmembrei. Então, eu posso fazer o seguinte. Vou dizer que o produto de t com o produto de 0,1t menos 4 é igual a 0. Então, quer dizer que eu posso igualar qualquer um deles a 0. Aí, eu fiz isso, ó. Peguei, ó. T igual a 0. Que tá aqui, ó. Precisa calcular alguma coisa? Não. Aí, o outro, peguei o que estava no parêntese, ó. 0,1t menos 4
igual a 0, que está aqui do lado. Ó. Tá vendo aqui? Vou resolver. 4 está negativo, passou como? Positivo. Eu quero ter, me livro de 0,1. Fica 4 dividido por 0,1, que dá 40 graus. Então, quer dizer o quê? Quando o número de batimentos cardíacos for 90, a minha temperatura é quanto, hein? 40 graus Celsius. Entenderam como ele fez? Até aí? Ele deu o valor de NT, que foi 90, ó, para você achar o T, que nós achamos, 40 graus. Então, quando a temperatura, o número de batimentos for 90, a minha temperatura vai ser o quê? 40 graus Celsius. Certo, gente? Olha só, o nosso tempo vai encerrar. Falta 2 minutos para encerrar. Deixa eu ver se dá para explicar a letra C. Eu acho que dá para a letra C rapidinho. Olha a letra C que ele fala, mas a gente eu vou mandar outro convite para vocês, tá? Olha a letra C. Se uma pessoa sadia estiver dormindo em um quarto com refrigeração de 20 graus Celsius, qual será o número de seus batimentos cardíacos? Ele está dizendo que o T vale quanto, hein? 20. Então, aonde tem T, eu vou colocar 20. Está aqui, a minha equação é essa aqui, cadê? Então, é N20. Então, vai ficar 0,1 vezes 20 ao quadrado, que é o valor que eu quero, menos 4 vezes 20 mais 90. Aí fica 0,1 vezes 400, que dá 40. E o menos 80 com mais 90 vai dar os 50. Ou, perdão, 10. Olha só. 20 ao quadrado é 400. Vezes 1 vai dar 40. Menos 4 vezes 20, menos 80. Com mais 90 foi que deu o meu 10, somando 50. Aí você diz assim, professora, mas você já calculou. Realmente já calculei, sabe por quê? Lembra quando eu fui achar o vértice para vocês? Quando eu fui achar o vértice, eu acabei resolvendo o quê? A letra C. Então, quando eu ensinei vocês a acharem o vértice, eu acabei resolvendo sem querer a letra C. Tá? Então, vamos encerrar aqui esse momento, tá, gente? Daqui a pouco, vou mandar outro convite e vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Conto com todos vocês para a segunda aula, tá? Até daqui a pouco. Obrigada pela atenção e participação. Vou encerrar.